Olá, meus amigos, aqui vai o nosso abraço, a nossa alegria, sempre renovados por estarmos juntos mais uma vez. Estamos no nosso segundo encontro sobre o estudo da obra A Decisão, o encontro dos Cristos planetários definindo o futuro espiritual da Terra. Nós estamos aqui contando com a presença do médium, autor e psicólogo humanista Samuel Gomes, gravando não somente este vídeo, mas também o programa da Rádio Boa Nova. Todos os links referentes ao programa de rádio e também do nosso vídeo, vocês podem conferir no nosso site da Editora do For, www.editoradofo.com.br. E aí, Samuel, tudo bem? Tudo ótimo. De novo aí para bater um papo com a turma sobre o conteúdo dessas obras. Ressaltando para aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo aí pela primeira vez, nós estamos aqui em primeira mão dando uma palhinha sobre o livro que vai ser lançado agora final de maio, início de junho, A Decisão. E esse livro é o terceiro livro da trilogia Regeneração de autoria espiritual de André Luiz, cujo primeiro livro é O Futuro Espiritual da Terra, o segundo é Checkmate nas Sombras, a Vitória da Luz, e agora nós estamos aí com A Decisão. Cristos planetários definem o futuro espiritual da Terra. Esse livro ele ainda não está editado, ele está para chegar aqui na editora daqui a alguns dias, mas como a gente sempre faz, nós começamos a divulgar o conteúdo com o médium. A gente já tem desenvolvido esse programa há mais de 11 anos aí na Rádio Boa Nova, e agora vocês podem conferir no programa A Caminho da Regeneração. Samuel, hoje nós estamos aí com o capítulo 2 desse livro e dando continuidade à palestra de Clarencio que nós estudamos no vídeo no programa passado. E importante porque Clarencio ele começa dando a notícia do retorno dele também ao plano físico e esclarece a respeito desse encontro de despedida que está sendo feito na colônia Nosso Lar, às vésperas da reencarnação de André Luiz. Ele coloca da seguinte forma, na objetividade do trabalho dele, né? Surge uma nova etapa para a espiritualização das criaturas por meio do despertar interior, fruto do autoconhecimento e da fixação dos valores nascidos do próprio coração. A fim de sedimentar a caminhada de espiritualização do planeta, direcionando a Terra a um mundo ditoso, pelo esforço e abnegação com o qual todos nós nos comprometemos. Nessa nova etapa, da doutrina espírita, não será para o campo da intelectualidade que ela irá se desenvolver, que traz mais informações e conhecimentos, mas sim no desenvolvimento da capacidade de sentir a vida. Vamos dar uma paradinha aqui, Samuel? Como é que é esse sentir a vida? O foco da espiritualidade em todas essas obras que a gente tem psicografado tem chamado essa atenção, né? A própria obra do Notícias do Chico desenvolve muito bem esse tema, é que nós, ao caminharmos para o mundo de regeneração, vai diminuir a perspectiva da razão para que o sentimento aumente. Então, mais do que saber que eu sou espírito, eu tenho que sentir que eu sou espírito. E a forma de agir baseada no sentir é diferente da forma de agir baseada na razão. Porque a razão eu coloco em prática. Então, se eu coloco em prática, a ação não é tão espontânea assim. É uma ação premeditada, forçada, pensada, né? Quando você sente que você é espírito, a ação ela é natural. Samuel, eu ainda nem penso direito que eu sou espírito. Se você me perguntar o que é o espírito, eu vou ter uma respostinha decorada. Princípio inteligente do universo. Mas nos lances cruciais da vida, quando a gente passa, por exemplo, pelo desencarne de alguém, quando a gente passa pelas lutas mais efetivas, ou você tem uma parada e fala assim, gente, sou espírito, acredito na imortalidade da alma. Então, eu crio uma predisposição para lidar com o fenômeno de forma mais ajustável. Quando eu passo a desenvolver um sentimento, isso já é mais efetivado, isso já é mais espontâneo.
a gente não sofre tanto com as coisas, a gente tem uma afirmação muito tranquila a respeito desse processo. É interessante você falar isso, porque são tantas obras, inclusive Samuel acabou de falar do livro do Chico. Nós estamos com o livro do Chico aqui, foi lançado recentemente pela editora do For, Notícias de Chico. Quem quiser conferir a degustação está no nosso site. Temos alguns programas já na Rádio Boa Nova, também nos quais nós estudamos esse livro, né? E eu estou me perguntando aqui, em qual das obras que a gente lê, não sei se é de André Luiz ou se é a de Lucas, A Redenção de um Exilado, que fala dos processos de desencarne de um período de regeneração. Lembra disso? O Futuro Espiritual da Terra. Futuro Espiritual da Terra. Então foi a primeira vez que eu senti leveza sobre o tema. Quando no futuro o nosso processo de encarnar e desencarnar, nós vamos estar de uma forma de transitar por dois ambientes diferentes, mas permanecendo com a nossa vida de relação com os afetos que ficam para trás. Não é isso mesmo, Samuel? Isso mesmo. Então é importante a gente estar cultivando essa experiência de ser espírito, né? Mas a vida vai chamar o ser a sentir. Basta ver que o planeta, na sequência evolutiva, ele será um planeta mais artístico, porque a arte é a manifestação mais viva do sentimento. Então, a tendência agora é que o planeta seja artístico, seja um planeta sentimento. Porque nós precisamos desenvolver essa perspectiva. Aquela metodologia mais técnica, a razão, a pesquisa, ela cederá espaço para que o planeta emerja no campo do sentir. Todos nós vamos ter que sentir mais do que raciocinar. Então, estaremos menos afeitos à informação demais. Mas um sentir equilibrado, né? Porque hoje a gente sente muito, mas sente mal as coisas, né, Samuel? Porque aí nós estamos baseados mais na emoção do que no sentimento. A emoção é mais viva, né? As reatividades, elas são mais vivas nesse momento da nossa evolução, mas amanhã a suavidade, né? A sutilidade, ela vai estar marcando o nosso modo operante na vida. Muito bem. Mais adiante, Clarencio pega a figura de José, né, e de Maria de Nazaré para explicar a diferença entre essas duas vertentes do nosso crescimento e do desenvolvimento do nosso próprio movimento. Então eu vou ler as duas referências aqui, abro para o seu comentário. Buscando referências no nascimento de Jesus, vemos em José a representação desse campo de trabalhos intelectuais operados pelos prepostos de Jesus na introdução das revelações espirituais, estudadas e organizadas por Kardec, a inaugurar o período de regeneração do planeta em nossos dias. Agora, estamos fechando esse ciclo de empreendimentos que tiveram, no primeiro momento, a percepção das verdades espirituais e, num segundo, a fixação desses conhecimentos. Deixe-me ver aqui onde que ele fala de Maria agora, no parágrafo seguinte. Precisamos compreender que será não apenas pela aplicação desses conhecimentos que obteremos a continuidade dos esforços da espiritualidade superior. Assim como Maria de Nazaré foi fecundada pela capacidade de sentir a verdade revelada pelo anjo, na representação do Espírito Santo, fomos fertilizados pelas revelações do Espírito da Verdade, que representam a nossa capacidade de senti-las por dentro do coração. Com os sentimentos equilibrados e fundamentados no amor, veremos nossa caminhada espiritual definitiva se efetivar em linha reta em direção ao Pai, retratando o nascimento do Cristo em nós, para que o nosso espírito eterno se sobreponha às personalidades frágeis e superficiais, ligadas à definição com os valores humanos e materiais, para nos tornarmos um dia espíritos puros, como é Jesus. Muita informação aqui, né, amigo? Vamos debulhando devagarinho aqui. José representa a conquista dos trabalhos intelectuais operados pelos prepostos de Jesus. Como é que é isso, Samuel? Como o primeiro estágio evolutivo do espírito no reino humano é a razão,
e tem que solidificar essa perspectiva. Então José é o símbolo dessa evolução. Não só o símbolo dessa evolução, porque os livros sagrados, uma característica da escrita dos livros sagrados, principalmente a Bíblia, nós vamos ver a predominância da importância do nome masculino antecipando o nome feminino. Então, Abraão, Isaac, Jacó, a própria genealogia de Jesus fundamenta-se só no nome masculino. Por quê? Era a era da razão. O homem tinha que despertar o conteúdo da razão. E a doutrina espírita, por surgir numa necessidade ocidental, já que o Oriente já tinha muitos fundamentos religiosos, precisava se fundamentar uma fecundação espiritual para o homem razão. Então, a doutrina que nasce das pesquisas. Da lógica, né? Do raciocínio. Então, há uma revelação para chamar a atenção dos cientistas, e o próprio cientista pesquisa a doutrina espírita, que é a personalização de Allan Kardec. Com certeza. Não só de Allan Kardec, daqueles companheiros da época de Allan Kardec, que vêm contribuir muito no agregado da formação dessa doutrina, que são pessoas mais intelectuais, pessoas pesquisadoras. São cientistas mesmo da época, né? Isso mesmo. Então, e com a revelação da doutrina espírita, existe a fase do entendimento da doutrina espírita. Qual que é a fase do entendimento? É o estudo. Então, nós vamos ver o destaque do... Muitas vezes falam que a doutrina espírita tem uma característica acadêmica, uma característica para pessoas que conhecem muito, mas apesar da doutrina atingir todas as pessoas, você vê que todo mundo lê a doutrina espírita. Tem gente que fala assim, tem tantos médios ruins e bons. Não, é porque existem médios para atender todas as pessoas. Tem gente que não gosta de um médium, mas você olha outros grupos de pessoas, eu adoro esse médium, eu gosto da leitura desse livro, por quê? Porque era necessário atingir aquelas pessoas também. Não ia ser um movimento circunscrito de uma clã de intelectuais, né? Então, mas existe também o conhecimento da doutrina espírita atinge níveis de pessoas que têm entendimento mais elaborado na ciência, né? Então, era necessário fundamentar os princípios de formação desse conteúdo através do conhecimento. Foi feito por Kardec e os seus contemporâneos. Isso. Muitas vezes as pessoas ficavam preocupadas em tentar trazer fenômenos para tocar as pessoas. E o Allan Kardec sempre batia na tecla. O mais expressivo movimento da doutrina espírita é através do conhecimento. Por isso que exige-se dos seus estudiosos uma perspectiva, dos estudiosos uma perspectiva de estudo. A doutrina espírita se desenvolveu muito porque as pessoas estudaram a doutrina espírita. Então, a fase de estudo, a fase da razão foi bem estruturada. Só que agora não é a intelectualidade, o conhecimento que vai nortear o movimento de regeneração. É o sentir. Nós precisamos sentir mais do que sabemos, aplicar mais do que sabemos, no sentido de dentro para fora, do que explicar, doutrinar. Não estamos mais na época da doutrinação e da explicação, estamos na época da vivência, do toque, do encontro das pessoas e do sentimento dessa doutrina, que exige de nós uma capacidade de uma postura equilibrada diante dos fatos que nos acontecem, né? Então, as pessoas deverão olhar para os seguidores que se fundamentaram na doutrina espírita e sentir nele uma segurança, uma postura amorosa, uma postura de aproximação das criaturas, porque esses fundamentos vão ser a característica da doutrina daqui para frente. É interessante você comentar isso, Samuel, porque são 160 anos agora em 2018 do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Que foi em 1858, não é isso? Isso. E se a gente parar para pensar na história da humanidade, que é de não sei quantos mil anos, aconteceu tanto e tanto e tanto, nós estamos com uma doutrina muito recente. Podemos dizer que foi ontem que a doutrina chegou para a humanidade. E, no entanto, em 160 anos, ela instaurou a época da regeneração na Terra, para a gente perceber como que as mudanças desse período, elas são viáveis em curto prazo. Não é isso? Até porque a humanidade amadurece e a doutrina espírita, apesar de ser uma revelação, é uma continuidade de trabalho. Quando a gente olha para o planeta Terra, os instrutores espirituais têm uma organização planejada. Existe a revelação com os baluartes da espiritualidade, né? Os professores do passado, que eram as grandes civilizações,
vindo trazer material didático para aquela turma nova em desenvolvimento, né? A gente vê isso muito no livro A Redenção de um Exilado. Sim. Como que esse grupo de espíritos vieram comprometer-se para o engrandecimento da humanidade terrena, mostrando essa cooperação dos planetas, a cooperação familiar de um sistema de vida que está em todos os lugares do universo, né? E depois, aos poucos, introduzindo-se as personalidades fortes, entre elas a do Cristo, Moisés, os grandes espíritos que passaram no planeta, que foram fazendo a sementação do conhecimento espiritual, e hoje a doutrina espírita é apenas uma continuidade desse trabalho. Apesar de muitas religiões não gostarem da doutrina espírita, ela é apenas o continuismo do trabalho que elas lançaram, né, como semente. E o mais importante, que a gente olha a personalidade de Maria aí, que é a expressão do sentimento, que todos nós vamos ter que desenvolver, mas nós notamos também que nessa fase de desenvolvimento da doutrina espírita, como a mulher tem tido um papel expressivo. Porque como as mulheres têm entrado, a gente nota muito a exposição, a mediunidade, muito focada na personalidade masculina, porque nós temos pessoas de evidência nesse sentido, que é o Chico Xavier, nós temos o Divaldo Pereira Franco e outros tantos companheiros na expressão da divulgação da doutrina. Quantos companheiros estão na lide do trabalho de divulgação num âmbito mais generalizado? Mas se nós olharmos o trabalho feminino na divulgação da doutrina espírita, na mediunidade, ele tem crescido enormemente. É verdade. A mulher, nesse sentido, ela é uma expressão da humildade, porque o homem aparece, a mulher está por trás de muitos trabalhos. Está invisível. O homem se projeta, mas quando a gente olha o movimento espírita, quantas mulheres têm feito um trabalho efetivo, de qualidade? Porque o sentimento, ele está sendo aflorado. Não quer dizer que os homens não vão desenvolver o sentimento, porque nós vamos ter que perder esse padrão muito característico, homem e mulher, tanto é que essas definições rígidas, né? Esses papéis imutáveis. Isso mesmo, até que as questões da homossexualidade, a perspectiva das mudanças de caráter fixo, né, dos padrões sexuais, eles não têm mudado muito o padrão de ver o ser humano. Por quê? O homem vai ter que ser sensível e razão, a mulher vai ter que ser sensível, mas tem que ter razão. Há um equilíbrio em tudo isso, né? Mas nós destacamos aqui que essa imersão do Evangelho no estudo de Maria, de todos os escritos do Evangelho, quem vai predominar uma mudança? Maria. José apaga-se, Maria evidencia para mostrar que o cenário do coração ele vai tomar conta daqui para frente. Nós vamos ter que muito mais sentir do que raciocinar, nós vamos ter que muito mais envolver-se num padrão afetivo do que num padrão intelectual. Essa é uma fase de transformação que vai se caracterizar daqui para frente. Já é sabido, né, no movimento espírita, que entre as duas asas da evolução, do crescimento espiritual do ser, a razão e o sentimento, a razão está muito bem desenvolvida, mas o sentimento ainda está meio capenga. Então nós temos que investir bastante nisso aí, né? E entre esse trabalho de elaboração, nós temos que lembrar também o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento as pessoas estão procurando entrar em si, né? Numa investigação interior. Antigamente se falava em meditação, mas no campo dos orientais. Hoje nós vamos ver essa busca de entrar para dentro através da observação de si mesmo, né? Que as pessoas chamam muito de meditação, observar a mente, observar o movimento das emoções, né? E que agora está muito em voga, porque não só no movimento espírita, existem contribuidores do desenvolvimento dessa necessidade de entrar para dentro. Lembrávamos aqui um grande divulgador da entrada para dentro da observação de si mesmo, que é aquele Krishnamurti, né? Que foi um grande divulgador um expositor que fez palestra em todo o mundo. Abrindo as nossas mentes para isso, né? E depois vem a personalidades como o Eckhart Tolle, que fala do poder do agora, que fala da mente como a grande doença, né? A doença do ser está na mente. E aí vemos
a ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado, e como a mente tem trazido muita perturbação, uma necessidade de estudar a mente, estudar a si mesmo, compreender, né? Então por isso nós temos que entrar para dentro, e nesse momento nós temos que olhar muito para a forma de sentir. Como que nós é o reagimos, que mais né? precisa ser feito agora, né, Samuel? Isso mesmo. É interessante você comentar isso, porque hoje de manhã, aqui na Editora do Foro, durante o culto que a gente realiza toda manhã de segunda-feira, a mensagem foi exatamente no campo do sentimento. E os comentários nossos foram a dificuldade de migrar com o que a gente tem no campo da razão para o campo do sentimento. Isso Porque mesmo. nós nos condicionamos a saber muito, mas a viver pouco. Né? Isso mesmo, mas a era da razão, isso está passando, vocês podem ter certeza que nós vamos ter mais sentido que raciocinar. Né? Samuel, aqui tem uma frase que eu quero que você comente pra gente. Com os sentimentos equilibrados e fundamentados no amor, veremos nossa caminhada espiritual definitiva se efetivar em linha reta na direção do Pai. O que é essa linha reta, Samuel? Você está menos sujeito a cair, já que você tem mais acesso ao seu campo de espiritualidade. Até então, quando você tem uma média de equilíbrio entre matéria e espírito, você está muito sujeito ainda às forças da lei material, então você escorrega mais. Você tem um traço evolutivo cheio de... Sobe e desce. Agora, quando você começa a senhorar do seu campo de espiritualidade e a predominância do espírito se faz, como eu me predomino em espírito, a tendência é que aumente esse grau de espiritualidade. E se eu começo a crescer em grau de espiritualidade, a tendência de erro é menor. Então você começa então, a ter uma trajetória. Então a regeneração leva ao mundo ditoso, porque ela leva uma linha reta de evolução. E se você entra no mundo ditoso, aí não tem como você não chegar no celeste. Mas nós ainda estamos a caminho da regeneração, né? O ditoso está bem lá na frente, né, Samuel? Mas a regeneração é um processo mais curto. Mais curto? Mais curto no processo da evolução. Porque se quando você fala dilata, mais curto, você está falando o quê? 2, 3 mil anos? Eu não sei qualificar isso. Quantificar isso não dá. Isso porque a linha de evolução nesse processo ela é mais dinâmica. Né? Então, Mas o que agarra a evolução é a razão e a luta íntima do homem e a animalidade. Quando você começa a chegar nas linhas da espiritualidade, essa luta fica para trás. E aí avança mais rápido. Avança com muito dinamismo para trás. Tanto é que quando você começa a senhorar-se mesmo dos valores espirituais, a sua vida se ajusta com mais firmeza no campo do acerto. Não quer dizer que nós não temos erros, mas cada vez que você estuda, aprimora-se no campo da espiritualidade, mais você fixa os valores de espiritualidade. Você começa a reger melhor o seu crescimento espiritual. Agora, quando você dilata a sua espiritualidade real, que nós estamos falando de uma espiritualidade interior, e não mais uma espiritualidade intelectual, a perspectiva ela é uma linha reta mesmo. Essa espiritualidade interior nós estamos engatinhando nela agora, né? Isso, mas... Então, assim, de alguma forma a gente já consegue vislumbrar como que ela ganha espaço na nossa vida. Basta você olhar para o nosso lar. Já que a Terra vai ter uma característica do nosso lar, quando você vê a vida no nosso lar, a predominância da espiritualidade é muito grande. Tem seus escorregadelas, tem suas dificuldades, tem, mas tudo torna-se muito mais fácil. Vamos lembrar do próprio André Luiz cantando no nosso lar e que ele deparou com alguns aspectos, e olha que nós estamos falando de um André Luiz muito recente. Ele encontra com um amigo do pai e uma companheira que ele abusou sexualmente no processo do passado, Sim. que trabalhou na casa dele. Né? Então nós vamos ver que com o amigo do pai, quando você tem um aspecto de apoio muito grande espiritualmente, aí você não perde tempo. A própria Narcisa falou assim para ele assim, ó, você não foi lá, aproveitou da oportunidade. Para pedir desculpa. Então ele foi logo, pegou o jeito e foi lá pedir desculpa. Quer dizer, as linhas de crescimento sobre a influência superior, ela é muito grande. Colocando em nós uma disposição muito rápida de melhoria. Você faz o errado aqui e desfaz logo ali. E com a companheira, não foi alguém, o André Luiz já notando que ele poderia ser a intermediário do crescimento dela, ele mesmo já abraça e fala assim, eu vou assumir o papel de orientadora da companheira.
Então, é mais ou menos assim que a regeneração vai nos facultar. Você até vai dar uma escorregadela assim, mas vai ter alguém falando assim, ô companheiro, você não acha que tem que pensar? Você corre lá e resolve. Vai lá, aproveita o gancho e assim nós vamos ter mais facilidade para retomar a nossa direção ao cume da espiritualização. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa nosso, deixando para vocês aí o convite para estar conosco semana que vem. Uma belíssima semana e fiquem com Deus. Muita paz no coração e até a próxima.